Fala galera, esse é mais um vídeo da série de vídeos sobre desenvolvimento, sobre programação em JavaScript. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre desenvolvimento de aplicativo de celular na plataforma do Ionic. O Ionic, para quem não sabe, é uma plataforma de desenvolvimento de aplicativo de celular híbrido que serve tanto para iOS quanto para Android. E esse desenvolvimento ele vai ser feito com base em JavaScript, assim como os outros vídeos do canal, vocês podem estar vendo. Também fala todos eles sobre desenvolvimento de web, desenvolvimento de aplicativo com base em JavaScript. O aplicativo que eu desenvolvi é chamado de Photonotes. Esse aplicativo ele tem como objetivo criar uma lista de fotos com anotações, porque muitas das vezes a gente tira foto, mas a gente não sabe onde foi tirada, por que foi tirada, porque quando a gente usa a câmera do celular não tem como nós fazermos esse tipo de observação. Então o aplicativo Photonotes ele tem o seguinte objetivo: você tira uma foto e você consegue colocar na hora uma legenda ou uma descrição, uma observação na foto, e ela fica armazenada. Por exemplo, aqui eu estou usando o preview do Android. Eu clico aqui no maisinho para adicionar uma nova foto. Aqui é onde vai aparecer a sua foto, onde está escrito Photonotes. Você clica em tirar foto e ele abre a câmera do celular. Aqui, como eu estou usando o preview do Ionic Lab, eu não tenho como abrir a câmera do celular, mas depois de baixado, quando você clica, ele abre a câmera do celular. Funciona a câmera normal. Quando você tira uma foto, a foto aparece nesse quadrado aqui. E aqui você consegue escrever um título. Por exemplo, eu vou colocar aqui teste 1. E aqui uma descrição. E eu clico em adicionar. Quando eu adiciono, some aquela mensagem de adicionar uma foto, clique no símbolo de mais. E aqui eu tenho a minha primeira foto. Eu vou adicionar uma outra aqui, com uma outra descrição. Então aqui eu vou adicionando a minha lista de fotos. Se eu clicar em teste 1, eu vou poder visualizar a foto, o título e a descrição. Aqui, se eu não coloco foto nenhuma, ele vai com essa foto padrão aqui. Se eu clicar em tirar foto e eu tirar uma foto, a foto que eu tirei que vai aparecer aqui no lugar. É a mesma coisa aqui no teste 2, mesmo esquema. Se eu quiser, eu tenho as opções aqui do menu. Se eu arrasto para o lado, eu tenho a opção de editar e de deletar. Se eu clico em editar, aparece aqui a opção. Eu posso botar, por exemplo, 3 e botar a descrição 6. E eu clico em editar. Então aqui aparece já ela alterada. E eu tenho a opção também de deletar. Eu clico em deletar, aquela foto some, só fica a anterior. É um aplicativo bem simples, mas com o objetivo de organizar as fotos, além de você conseguir fazer algumas anotações para quem tem o hábito de tirar foto de quadro na faculdade, na escola, ou de qualquer anotação feita em papel. É legal também porque você consegue organizar essas anotações que você tirou foto. Indo um pouquinho para a plataforma aqui do Ionic Lab, eu estou usando ele aqui. Você pode tanto criar o aplicativo por aqui, quando abrir um aplicativo que você já criou utilizando aqui o comando do computador. Existem muitos tutoriais que falam sobre como criar. Tem lá o Ionic Start e você escolhe a plataforma. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o código do desenvolvimento dele, mas é interessante essa plataforma do Ionic Lab aqui, porque aqui você já consegue instalar os plugins que você vai precisar da câmera, se você quer trabalhar com bateria, se você quer trabalhar com a notificação, com orientação, geolocalização. Aqui ele também já instala para você direto os plugins. E aqui o serve foi o que eu estava mostrando, que é o desenvolvimento. Esse aplicativo funciona tanto para iOS quanto para Android. Ele tem o mesmo esquema de funcionamento e essa é uma das vantagens do Ionic. Indo um pouco para o código, quando você
cria qualquer aplicativo do Ionic, ele vem com várias pastas. Vem com a pasta www, que é onde vão estar todos os seus arquivos, CSS, os de imagem, os JavaScript e os HTMLs. Começando pelo index.html, que é o principal, ele já começa o código já te dando várias informações para você poder utilizar acento e chamando todos os scripts aqui que você vai utilizar do JavaScript, que depois eu vou comentando um por um. A página do index.html, ele não tem praticamente nada de informações que vão aparecer, porque na verdade o index ele só está sendo a base para qualquer desenvolvimento que vai vir, ele vai utilizar de outras páginas HTML. Então é como se fosse só o espaço aonde vai ser incrementado todo o restante do aplicativo. Essa página aqui da lista que nós estamos vendo é essa aqui, é esse list template aqui, que é onde ele tem a barra daqui de cima, alinhamento, o botão, esse balanceiro aqui é a cor verde, tem várias cores positivas, é o azul e muitas outras que você encontra no próprio site do Ionic Framework. E aqui ele tem a opção dos botões, que é quando você arrasta ele. E aqui ele tem a opção, se o tamanho da lista for 0, ele aparece aquela mensagenzinha de apertar no símbolozinho para adicionar. Se não, ele vai mostrar os itens que ele tem aqui. Esse item title aqui é o que está sendo mostrado aqui, porque essa informação de teste 2 está sendo armazenada numa variável título. Então aqui ele vai mostrar a informação que tem nesse item da minha lista. Essa outra página aqui do HTML é a página de quando eu adiciono uma foto. Quando eu clico no mais lá em cima, ele vai adicionar. Ele tem o botão de cancelar. Essa função aqui é a função que faz eu voltar para o meu estado anterior. O título, e aqui eu começo a questão da câmera. Aqui eu tenho dentro do meu conteúdo no formulário, e aqui eu tenho uma imagem, que é essa imagem aqui que está salva na minha pasta de imagens, aqui, photonotes.png. Aqui eu tenho duas opções, ou ele vai aparecer a imagem que vai ser tirada na foto, ou ele vai abrir a imagem que eu já tenho. Quando eu clico em tirar uma foto, nós vamos ver uma função de tirar foto, ele vai substituir essa imagem aqui pela imagem que vai estar contida nessa variável aqui. Eu determinei um tamanho para ela, uma margem, características de estética. E aqui eu tenho o botão de tirar foto. Esse action aqui, ele é importante nesse aplicativo, porque se nós repararmos, quando eu clico para ver, esse botão não aparece. E nem quando eu clico em editar, ele também não aparece. Porque na verdade eu estou trabalhando com estados. Quando eu trabalho com estados é o seguinte: se o meu estado é adicionar, eu vou mostrar esse botão aqui. Se o meu estado não for adicionar, esse botão aqui não vai aparecer. Então eu tenho aqui, quando eu clico, eu chamo essa função takeImage, que a gente vai ver no JavaScript daqui a pouco. Aqui eu tenho um formulário, onde eu tenho o título, que é requerido, eu preciso colocar o título para poder criar. Eu tenho a descrição, e aqui eu tenho o botão adicionar, que ele só vai aparecer se o meu action for o add. Se o meu action for o change, ou seja, de editar, então ele vai aparecer no botão editar. Na verdade eu uso a mesma página e eu coloco condições. Dependendo da minha ação, eu vou mostrar coisas diferentes na minha página. Aqui eu fecho o formulário, fecho a lista e termino com essa página aqui que aparece por cima do meu index.html e por cima do meu list template também. Indo um pouco para o código do JavaScript, eu tenho 4 arquivos. Todo aplicativo do Ionic ele começa com o app
.js, e ele já começa com o Angular módulo aqui em cima, é onde ele vai começar a fazer o aplicativo funcionar. Para a câmera funcionar, é necessário que coloque esse ng Cordova aqui, porque a câmera ele é um plugin do Cordova. Se você abrir o site do Cordova, você encontra lá a câmera, ele vai te pedir para instalar esse plugin, ou você faz pelo próprio Ionic Lab aqui nesse plugin de câmera. Aqui eu começo as características da minha lista. Em relação à lista, eu vou criar uma memória caixa que vai ser armazenada aqui nesse /list. Aqui eu chamo aquele meu HTML, e eu tenho essa variável aqui do controller, que é uma outra aba do JS que a gente vai ver daqui a pouco. Aqui é padrão do Ionic, e aqui é o plugin que vai ser da câmera, que vai fazer a câmera funcionar. E é composto de duas partes. A parte onde eu coloco as características da função takeImage, que nós chamamos quando apertamos o botão. Eu determinei a qualidade, determino o tamanho da câmera que vai ser tirada, se ele vai ser salvo no álbum de fotos ou não. Eu posso colocar aqui true ou false. E aqui eu tenho um comando para tirar a foto, que é essa função getPicture aqui, que ele vai salvar nessa variável aqui do srimage, que vai ser a mesma variável que eu utilizei quando eu falei da minha foto aqui, que ele seria substituído. Eu armazeno a minha foto nessa variável ali naquele pedaço do plugin. Indo para o controller ele é um pouco grande, porque é aqui que vai ser desenvolvido todo o aplicativo. Aqui eu começo falando sobre aquela página de alteração, quando eu clico aqui, e aqui eu boto, tem várias funções para chamar essa tela de alteração. Aí aqui eu tenho para remover a tela, que é essa função de cancelar. Aqui os botões de limpar. Essa função aqui é interessante, que quando eu arrasto, ele surge esses dois botões, e esses dois botões estão aqui. Eu tenho o botão deletar e tenho o botão editar quando eu tenho o meu deslizar do meu item. E ele chama duas funções que estão aqui embaixo. Eu tenho a função de adicionar item, que é quando eu clico aqui, que vai abrir aquele formulário e ele adiciona um novo item, uma nova imagem, uma nova descrição e um novo título. E é claro que eu tenho que ter uma função de salvar o formulário, que vai ser chamada mais embaixo. Eu tenho a função aqui de remover o item, que era chamado lá em cima, onde ele usa a função, o método splice aqui para poder tirar. Função para chamar, para mostrar a minha edição, que é quando eu clico aqui, ele mostra, eu chamo a minha capacidade de edição, mas eu só vou editar mesmo quando eu tenho a minha função de edição, que aí eu salvo a minha alteração. Essa aqui, show item, é quando eu clico no botão, que aí ele mostra aquela tela sem botão nenhum, só para mostrar quais são os componentes dele. Indo aqui para o ng Cordova Min, ele é um plugin que você baixa no próprio site do Cordova, que é o que vai fazer a câmera funcionar. Então, esse aqui você não precisa nem mexer, é só você baixar e já colocar na sua pasta do JS, não esquecendo de acrescentar ele aqui no index, para ele poder chamar e fazer funcionar. E o último arquivo do JS é o service, que é aqui que está fazendo a minha lista funcionar. É aqui que eu crio a minha lista, da minha lista vazia, e eu vou adicionando itens conforme eu for executando as minhas funções. Então aqui ele vai percorrer sempre a lista, mostrar todos os elementos, está aqui no meu service. Então é isso, espero que tenha entendido. O código vai estar aqui no GitHub, na descrição do vídeo. Não deixe de se inscrever no canal e acompanhar os outros vídeos também sobre
o Ionic.